Gente, nesse período em que todos precisam ficar mais tempo possível em casa, recolhidos para não espalhar o coronavírus, nós decidimos que vamos partilhar algumas leituras importantes com vocês. Hoje nós selecionamos um artigo do economista Luiz Nassif, cujo título é "O conflito com a China expõe a irresponsabilidade invencível dos Bolsonaro". Nassif começa lembrando: o ministro das Relações da Itália conseguiu salvar milhares de italianos sabendo onde e como negociar com os chineses. Com o Brasil à beira de um cataclisma sanitário, as relações com a China foram ameaçadas por um boizinho de periferia, arrogante e desinformado, tendo como pai um irresponsável. Claro que Nassif está se referindo ao Twitter de Eduardo Bolsonaro, que de forma infantil, não científica e, como sempre, cheio de preconceito ideológico, culpou o Partido Comunista Chinês pelo coronavírus. Mas vamos mais o que diz Nassif. Ontem, no Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, tuitou a seguinte mensagem: "Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substituir a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave, expor tão desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução." Eduardo é filho e conselheiro do seu pai Jair. Foi cogitado para ser embaixador nos Estados Unidos e preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal. A resposta do embaixador chinês foi drástica. As suas palavras, se referindo ao Eduardo Bolsonaro, são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental. É isso que diz o embaixador chinês, que está infectando a amizade entre os povos. Bem, vamos entender melhor o que representa a China e o que poderia significar uma disputa diplomática decorrente das atitudes de um imbecil. Hoje em dia, a China é de longe o maior comprador de produtos brasileiros e o maior superávit comercial do Brasil. Há um enorme potencial de capital chinês financiado por seu Banco de Desenvolvimento para obras de infraestrutura no Brasil. Não apenas isso, na atual crise do coronavírus, a China se tornou o principal fornecedor de equipamentos médicos vitais para enfrentar a praga. Nos últimos meses, empreendeu um notável esforço de guerra que a transformou na maior produtora de equipamentos médicos de segurança. Com isso, ofereceu suporte médico para a Itália, Espanha e outros países em desenvolvimento. Segundo o jornal chinês South China Morning Post, antes do surto, a China produzia 20 milhões de máscaras por dia. Em 29 de fevereiro já produzia 116 milhões, graças a uma política industrial extraordinariamente eficaz. Para aumentar a produção, o governo chinês montou uma operação de guerra. Primeiro, direcionou suas estatais para liderar o esforço de fabricação de máscaras para todo o país. Maior produtora de petróleo e gás da China, a Sinopec, aumentou a produção de polipropileno e cloreto de polivinil, matérias-primas para máscaras. Na semana passada, montou 2 linhas de produção em Pequim para produzir tecidos especiais. Conseguirá então produzir 1.200.000 respiradores, o N95, e 6 milhões de máscaras cirúrgicas por dia. Notem, esses 2 equipamentos são os mais importantes para proteger as pessoas. As máscaras para proteger as pessoas e os respiradores para atender quem já está doente. Mas sigamos com o artigo do Nassif. Um outro estatal chinesa, fabricante de aviões, também reformou parte de sua fábrica para projetar uma linha de produção de máscaras. 258 dos engenheiros da empresa passaram 3 dias acelerando o desenvolvimento de uma linha de montagem com mais de 1.200 componentes. Em cima dessa base, o governo montou estímulos fiscais e creditícios na forma de subsídios, impostos mais baixos, empréstimos sem juros, aprovações rápidas para expansão e ajuda para aliviar a escassez da mão de obra. Conseguiu a adesão de 2.500 empresas, das quais 700 são tecnologia, incluindo a Foxconn, montadora da iPhone e outras. Graças a esse esforço, a China pôde disponibilizar para o governo italiano 1.000 ventiladores, 2 milhões de máscaras, 100 mil máscaras, 200 mil respiradores, 200 mil roupas de proteção e 50
kits, 50 mil kits de teste. E o acordo foi fechado com um simples telefonema do ministro das Relações Exteriores da Itália, o Luigi Di Maio, na mesma semana em que a França e a Alemanha proibiram a exportação de máscaras devido à baixa produção doméstica. Creio que está ficando e vai ficando cada vez mais evidente que não apenas o Brasil, mas o mundo vai depender muito da China no próximo período. Então, a essas alturas, ofender, caluniar e montar fake news sobre a China é tudo que um governo e um país não precisam neste momento. Mas foi tudo isso que fez o filho do presidente do Brasil. Imaginem se ele tivesse virado embaixador como o Bolsonaro queria. Mas voltamos ao Nassif. Nos próximos meses, a China será a grande fornecedora mundial de equipamentos contra o coronavírus. E o Brasil será o grande demandante, devido à sua população e à imprevidência. Esses equipamentos mexem com a vida e a morte das pessoas. O ministro das Relações da Itália conseguiu salvar milhares de italianos, sabendo onde e como negociar com os chineses. E alguém aí pode pensar, mas muita gente na Itália também morreu. Claro, morreram, mas poderiam ter morrido mais. E aí que está a enorme gravidade do ato desmiolado de Eduardo Bolsonaro. No seu Twitter, ele pode ter destruído uma relação internacional fundamental neste momento, em que tudo que o Brasil precisa é de ajuda e não de briga. É por isso que Nassif termina assim o seu artigo. Com o Brasil à beira de um cataclisma sanitário, as relações com a China ficam ameaçadas por um boizinho arrogante e desinformado, tendo como pai um irresponsável. Repito, com os Bolsonaros à frente, não há menor possibilidade do Brasil sair bem dessa guerra. Bem, gente, como se vê, não se trata de uma disputa meramente política, mas de salvar o povo brasileiro de uma tragédia gigantesca. Por isso, pela saúde da nossa gente, é hora sim de dizer, de gritar se for o caso, calem a boca e fora Bolsonaros.